Olá para você que me acompanha aqui no canal. Hoje a gente vai conversar sobre o grande vencedor do Oscar no ano de 1935, O Grande Motim. Se referir ao Grande Motim é falar de um filme de superlativos para o ano de 1935. A produção foi a mais cara da MGM, o estúdio mais rico da época, desde 1925, quando foi feita a primeira versão do clássico Ben-Hur. Foram investidos 2 milhões de dólares na produção desse filme, o que era um verdadeiro absurdo para a época. Como você bem se lembra, outros filmes bastante ambiciosos desse ano de 1935 custaram aí na faixa de 1 milhão, como por exemplo Sonho de uma Noite de Verão e Capitão Blood. Tratava-se, portanto, de uma aposta arrojadíssima do estúdio, que teve como responsável ninguém menos do que Irving Thalberg, um dos maiores produtores da história do cinema norte-americano. Mas mesmo com todo esse empenho e todo esse investimento por parte do estúdio, o chefão Louis B. Mayer tinha um pouco de ceticismo em relação ao sucesso dessa produção. Ele achava que a ausência de papéis femininos relevantes poderia atrapalhar nas bilheterias. Mas mesmo assim, o projeto seguiu em frente. Now you're next in week. You're in the King's Navy. I'm no seaman, sir. I'm a tailor. What's that? Your needlework? No chin music. What ship, sir? The Bounty for the South Sea. The South Sea? Well, that's the end of the world. No, this bosun sailed down there with Captain Cook. He knows all the little brown gals as gay as Kiss Me. Who's the captain, sir? Captain Bligh. Bligh? No. Seize him. How long will we be gone, sir? Until there's enough white frost in hell to kill snap beans. O roteiro se baseia numa história que pairava sobre o imaginário popular da época, principalmente após o lançamento do livro Mutiny on the Bounty, no ano de 1932. Esse livro acabou gerando um filme que foi um misto de documentário com ficção, lançado pela Warner no ano seguinte, em 1933, de título In the Wake of the Bounty, e que finalmente animou a MGM a investir tanto dinheiro assim nesse projeto. Os acontecimentos narrados nesse livro são baseados em fatos reais ocorridos no final do século XVIII, em um dos navios da Marinha Britânica. E como o próprio título em português já sugere, a especificidade do fato se dá pela ocorrência de um motim em meio à viagem. Murdering butcher. Oh, I've had enough of this bloodshed. He's the master of life and death on a quarter deck above the angels. McCoy! Quill! I'm sick of blood. Bloody bats! Bloody faces! Now you've given your last command on this ship. We'll be men again if we hang for it. So you're ready for anything, eh? Aye. Release those men. You're taking the ship? You need. Where will you? Yes, mutiny. Pass the word. Seize the arms chest. Essa rebelião acontece em função da tirania imposta pelo capitão Bligh, que leva a sua tripulação ao limite do trabalho forçado, da falta de humanidade, do racionamento de água e comida e até mesmo de castigos físicos bastante intensos, o que foi tornando aquela viagem bastante longa, de mais de 2 anos de duração, em uma experiência praticamente insuportável de convivência. If any officer, mariner or soldier or other person in the fleet shall disobey any lawful command of any of his superior officers, every such person being convicted of any such offense shall suffer death or such other punishment as shall be inflicted on him by the sentence of a court-martial. Mr. Christian, you will sign this book. Mr. Bligh, ship's company will bear witness that I sign in obedience to your orders. But remember, sir, I shall demand a court of inquiry in England. You mutinous dog. Esse estado de nervos e de revolta fica ainda mais evidente depois que a tripulação faz uma parada em um de seus destinos, o Tahiti. Ali eles encontram um ambiente que é completamente oposto ao que eles viviam no navio. Eles podem por vários dias experimentar a liberdade, a vida em um local com fartura de suprimentos naturais, a beleza e o cenário idílico e o contato verdadeiro com a natureza e todas as preciosidades que podem ser extraídas dela. Isso naturalmente acaba acendendo a ira dos amotinados assim que eles voltam para a realidade nua e crua daquele navio. What's your word for money? Money? What is money? All right, I'll explain. Now, which would you choose, the shilling or the nail? Oh, no, Edie. With one of these, you can buy 20 of these.
Ah? Where? Well, in England. You see, in England you must have money to live with, to buy food. In Ireland of England. No fruit on tree? No fish in the sea? Oh, yes, plenty. No money, no food? That's right. I stay here. É legal a gente observar, inclusive, o quanto essa sequência do Tahiti tem diversas funcionalidades para essa produção. Em primeiro lugar, ela apaziguou de certa forma os temores do chefe do estúdio, Louis B. Mayer, a respeito da presença feminina nos papéis. Ao longo das sequências que se passam ali nas ilhas, a gente tem uma aproximação do nosso protagonista com a personagem feminina, e ali eles desenvolvem um romance, ainda que passageiro. Os papéis femininos inseridos na história não são cruciais para o desenvolvimento da trama, mas fazem um contraponto e um alívio daquele ambiente totalmente masculino do barco. Mas as cenas rodadas no Tahiti também servem para demonstrar a grandiosidade dessa produção e dos estúdios da Metro. Foram realmente deslocadas equipes para o Tahiti para fazer imagens reais das ilhas. E a gente vê aí pelas tomadas mais amplas a imensa quantidade de figurantes que foi contratada para fazer parte dessa produção. Em um filme que teve alguns incidentes e problemas graves, como o afogamento de parte da equipe técnica em algumas cenas e acidentes nas gravações em alto mar, a imponência dessas imagens no local tão distante só reforçava o poderio do filme. Claro que existe aí um pouquinho de exotização dos nativos de Tahiti, e várias das sequências tentam reforçar estereótipos vistos não só nesse filme como em outras produções da época. Mas no final das contas isso não apaga os esforços de produção. Analisando agora um pouquinho o elenco, dá para afirmar com toda certeza que as escolhas foram altamente acertadas. O elenco todo é excelente. Quem interpreta o Capitão Bligh é ninguém menos do que Charles Laughton, que a gente já comentou aqui em outros dois filmes indicados também a melhor filme nesse ano de 1935. Vamos América e Os Miseráveis. Se você não assistiu esses vídeos, volte aí no canal e confira também a análise desses filmes. Mas como eu dizia, aqui mais uma vez ele mostra muita segurança no seu papel. E mesmo não sendo um astro reconhecido pela sua beleza, é necessário a gente admitir que o seu papel, além de muito difícil, desperta a ira não só dos homens que estão a bordo, como também do espectador. 1935 realmente foi um ano muito feliz para o ator, que mostra não só qualidade, como versatilidade em seus papéis. Por outro lado, como líder do motim, a gente tem ninguém menos do que Clark Gable, que tem o maior tempo de tela e poderia de certa forma ser considerado como o grande protagonista da obra. Ele já era nesse momento um grande astro de Hollywood e não à toa foi escolhido para esse papel estratégico no filme. When you're back in England with the fleet again, you'll hear the hue and cry against me. From now on, they'll spell mutiny with my name. I regret that. But not the taking of the ship. Every time I think of Bligh, well, I'd do it again. E se não bastassem esses dois grandes nomes, a gente ainda tem a presença de Franchot Tone, que se sobressai em diversas das sequências. Sua presença aqui não pode ser ignorada, até porque ele é muito importante para a ligação de diversos elementos do roteiro ao longo do filme. E aqui a gente tem inclusive um fato curioso. O Grande Motim se tornou o primeiro filme onde 3 membros do elenco se tornaram candidatos ao Oscar pela mesma categoria, no caso, melhor ator. Esse é um fato raríssimo e nessa categoria especificamente só aconteceu essa única vez. É bom a gente relevar, no entanto, que nessa época ainda não existiam as categorias de ator e atriz coadjuvantes. Isso quer dizer que provavelmente Tone, se essas categorias já existissem, estaria indicado nelas. De qualquer forma, ironicamente, nenhum dos 3 atores venceu e a estatueta foi para Victor McLaglen do filme O Delator, que a gente já analisou aqui no canal, volte lá e confira o vídeo. Até hoje ainda existe uma discussão entre os historiadores em relação à fidelidade dos personagens retratados pelo filme. Muitos argumentam que o verdadeiro comandante daquele navio não era tão tirano como colocado, e que por outro lado, a liderança dos amotinados seria um ato de rebeldia. De qualquer forma, o filme estabelece essa dualidade bastante evidente. Ela perdura durante quase todas as sequências e é quebrada somente a partir do momento em que o capitão se vê à deriva no bote com os seus homens de confiança. Ali, ele se torna responsável não só por achar terra firme, como também pela sobrevivência de todos os homens. E dizem os historiadores que o verdadeiro Capitão Bligh
foi um dos maiores navegadores da história, já que ele conseguiu conduzir a sua pequena tripulação por mais de 3.000 quilômetros e finalmente encontrou a terra firme. Há, portanto, aí uma breve sequência de humanização desse personagem. Give me that bird! Share and share alike, lads. The blood for the sick. Raise him up, Mr. Meggs. Norton, get me a cup. This will nourish you, Mr. Morgan. No, thank you, sir. Give it to the youngsters. They need it more. Yes, Mr. Morgan, but I am still giving the orders. E olha, o resultado final, ao contrário dos temores de Louis B. Mayer, foi de que o filme se tornou um estrondoso sucesso na época, bastante elogiado pela crítica e líder disparado das bilheterias no ano de 1935. Mais do que isso, ele se tornaria uma referência de grande produção para os anos seguintes. Todo esse valor adicionado pela MGM à produção, e que é bastante visível nos pequenos detalhes e na finalização técnica, também foi responsável pela escalação de um elenco de primeira qualidade e pela costura de todos esses elementos em um roteiro de primeira. É incrível a gente pensar, por exemplo, que a atenção do espectador se mantém naquele espaço diminuto de cenários muito parecidos dentro de um navio com os mesmos personagens por um longo período de tempo. O alívio com a chegada no Tahiti só acontece momentos mais tarde, e nem por isso o filme fica desinteressante nesse momento. Também gosto do filme por um aspecto que é pouco lembrado, mas ele questiona o status quo, algo que era muito pouco comum entre os grandes estúdios de Hollywood na época e que nesse caso está representado pela legitimação de um motim. Por fim, eu também adoro o desfecho dessa história, que eu não vou revelar aqui para não estragar a surpresa. That sailing seems like a dream, as far away as the islands are. I remember how Mr. Christian talked to me that day. Cheered me up, he did. Where do you think he is now, sir? I'd give anything to know. One thing's certain, he's taken that ship beyond maps. I wonder if he found his island. Esse trabalho teve ainda uma refilmagem muito importante, lançada no ano de 1962 e que inclusive também foi indicada ao Oscar de melhor filme. E no elenco, vejam vocês, contava com nomes importantíssimos como Marlon Brando. Pouco mais de 20 anos depois, em 1984, uma nova versão, dessa vez estrelada por Mel Gibson, Anthony Hopkins e Daniel Day-Lewis, e que aqui no Brasil recebeu o título Rebelião em Alto Mar. Mas antes de assistir a essas versões, procure por esse filme que a gente está analisando agora e que é obrigatório para a gente entender o que se fazia em termos de grandes estúdios em Hollywood na metade da década de 1930. O Grande Motim não só é uma referência de sua época, como também um filme obrigatório para qualquer cinéfilo. Casting me adrift 3,500 miles from a port of call, you're sending me to my doom, eh? Well, you're wrong, Christian. I'll take this boat as she floats to England if I must. I'll live to see you, all of you, hanging from the highest yard arm in the British fleet. E se você eventualmente assistiu, já sabe, né? Use o espaço aqui embaixo para deixar a sua opinião, seu comentário e aproveitar para fazer alguma pergunta, sugestão, crítica, elogio. O espaço é seu. Também não deixe de curtir, de compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Isso é muito importante para a gente. E depois dessa verdadeira maratona de 12 filmes indicados no ano de 1935, você já sabe. A gente vai no próximo vídeo fazer o debate, repercutindo todas essas produções e tentando encontrar aí virtudes e defeitos em cada uma delas. Eu vou receber 2 convidados muito especiais e, é claro, espero você aqui também no canal do meu tio Oscar. Até o próximo vídeo!